o resultado que você ainda não tem está atrás da página e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui a gente transforma a leitura em resultado. Hoje continuamos o capítulo 3 do livro O Poder do Hábito. O título do capítulo 3, A Regra de Ouro da Mudança de Hábito. E nessa parte, a gente vê como que a excelência, ela nasce de uma execução que é repetida. Olha que legal essa frase. Nessa parte a gente vai ver como que alguma coisa feita com excelência nasce de executar repetidamente a mesma coisa. E porque mesmo assim, a vitória sem fé pode falhar. Legal, né? Enigmático também, né? Vamos lá. Então, eu vou fazer a leitura e depois eu vou destrinchar essa parte do livro com vocês, tá? Para que fique fácil de entender, adequar e adaptar e implementar na sua vida real hoje ainda. Hoje, ok? Vamos lá. Eis os 6 motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer. Tony Dungy disse aos seus Buccaneers depois de virar treinador-chefe em 1996. Então vejam que a gente está voltando na história do treinador dos Bucs, né? Faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário. Tony começou a listar as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio. A administração do time era confusa. O novo técnico não tinha sido testado. Os jogadores eram mimados. A cidade não se importava com o time. Jogadores cruciais estavam machucados. Eles não tinham o talento que precisavam. Então, esses são os 6 motivos, tá? Pelos quais todo mundo acha que eles não podiam vencer. Estes são os supostos motivos, disse Tony. Agora, eis um fato. Então, antes ele citou supostos motivos, ou seja, ele já não está dando credibilidade para isso, né? Agora ele fala, agora eis um fato. Ninguém vai trabalhar mais que nós. Agora ele afirma, ele dá uma certeza, ele chama de fato. Ele já diferencia uma coisa da outra. Tony explicou que a sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho deles se tornasse automático. Não acreditava que os Bucs precisassem do livro de táticas mais grosso. Não achava que tinham que memorizar centenas de formações. Só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertar essas jogadas todas as vezes. No entanto, é difícil atingir a perfeição no futebol americano. Em toda jogada do futebol, em toda jogada, alguém faz uma besteira, disse Herm Edwards, um dos treinadores assistentes de Tony em Tampa Bay. Na maior parte das vezes não é físico, é mental. Os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas. O que Tony queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão. E para fazer isso, precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas. Ele começou observando o modo como o time já jogava. Vamos trabalhar no esquema, Tony gritou certo dia no treino matinal. Número 55, qual é a sua instrução? Estou observando o running back e o guard, disse Derrick Brooks, um outside linebacker. O que você precisamente está olhando? Onde estão seus olhos? Estou olhando o movimento do guard, disse Brooks. Estou observando as pernas e os quadris do quarterback depois que ele pega a bola. E estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar
e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe. No futebol americano, esses gatilhos visuais são conhecidos como chaves e são consideradas essenciais para qualquer jogada. A inovação de Tony foi usar essas chaves como os gatilhos para hábitos retrabalhados. Ele sabia que, às vezes, Brooks hesitava por um instante longo demais no começo de uma jogada. Havia tantas coisas para ele pensar. Será que o guarde vai sair da formação? O pé do running back indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar? E que, às vezes, ele ficava lento. O objetivo de Tony era libertar a mente de Brooks de toda essa análise. Assim como os alcoólicos anônimos, ele usou os mesmos gatilhos a que Brooks já estava acostumado, porém lhe deu rotinas diferentes, que no fim acabaram acontecendo automaticamente. Quero que você use as mesmas chaves, Tony disse a Brooks, mas primeiro foque apenas no running back. É isso, faça isso sem pensar. Depois que você estiver em posição, aí sim você começa a procurar o quarterback. Foi uma mudança relativamente modesta. Os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas, nas mesmas chaves, mas em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo, Tony as colocou numa sequência e disse a ele de antemão a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave. A parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões. Ele não precisava pensar. Ele apenas associava. Quando ele fizer isso, ele disparou uma chave em mim. Qual é a resposta a essa chave? Resposta X. Só tem uma resposta a essa chave, X. Então eu vou fazer X. Permitia que Brooks avançasse mais rápido porque tudo era apenas uma reação. E por fim, um hábito e não uma escolha. Tony deu instruções semelhantes para todos os jogadores e praticou as formações inúmeras vezes. Levou quase um ano até que os hábitos de Tony se arraigassem. O time perdeu jogos fáceis no começo da temporada. Os colunistas esportivos perguntavam-se por que os Bucks estavam desperdiçando tanto tempo com charlatanices psicológicas. Mas lentamente eles começaram a melhorar. Por fim, os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava em campo. Na segunda temporada de Tony como treinador, os Bucks venceram seus primeiros 5 jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos. E em 1999 eles venceram o campeonato da divisão. O estilo de Tony como treinador começou a chamar a atenção do país inteiro. A mídia esportiva se apaixonou pela sua postura de voz baixa, sua devoção religiosa e a importância que ele dava para o equilíbrio entre trabalho e família. Reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos Eric e Jamie ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos. Os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários para ajudar. Parecia que finalmente o sucesso tinha chegado. Em 2000, os Bucks chegaram às finais outra vez e depois novamente, em 2001. Os fãs agora lotavam o estádio toda semana. Locutores falavam do time como candidato ao Super Bowl. Tudo estava se tornando real. Mas, sempre tem um mas, né, gente? Mas, enquanto os Bucks se tornavam uma potência, um problema perturbador surgiu. Eles geralmente jogavam jogos rígidos, disciplinados. No entanto, durante momentos cruciais de grande estresse, tudo caía por terra. Em 1999, depois de vencer 6 partidas seguidas no fim da temporada, os Bucks se deram mal na semifinal, contra os St. Louis Rams. Em 2000, só faltava um jogo
para entrarem para o Super Bowl, quando levaram uma surra dos Philadelphia Eagles, perdendo de 21-3. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo, e os Bucks perderam para os Eagles de 31-9, estragando a sua chance de avançar. Nós treinávamos e tudo se encaixava. Então íamos para um jogo importante e era como se o treinamento tivesse sumido, Tony me disse. Depois do jogo, meus jogadores diziam: bom, era uma jogada crítica e eu voltei para o que eu sabia. Ou senti que tinha que avançar. O que eles realmente estavam dizendo era que confiavam no nosso sistema na maior parte do tempo. Mas quando tudo estava na corda bamba, essa fé, guardei essa palavra, essa fé se rompia. Concluída a temporada de 2001, depois de os Bucks novamente terem por pouco ficado de fora do Super Bowl, pelo segundo ano seguido, o diretor-geral do time pediu que Tony viesse à sua casa. Ele estacionou perto de um enorme carvalho, entrou e 30 segundos depois foi demitido. Os Bucks iriam vencer o Super Bowl no ano seguinte, usando as formações e os jogadores de Tony Dungy e confiando nos hábitos que ele havia modelado. Ele assistiria pela TV o treinador que entrara no seu lugar erguer o troféu Lombardi. Mas a essa altura, Tony Dungy já estaria muito longe. Gente, a terceira parte termina aí, com esse mistério, tá? Para a gente conseguir entender tudo que está escrito aqui, eu deveria passar para a parte 4, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas dá para a gente tirar várias conclusões dessa parte, tá? Tem muita riqueza nessa leitura. E no próximo vídeo a gente vai destrinchar a parte 4 do capítulo 3, tá? Vamos lá. Vamos perceber uma coisa aqui. O que o treinador fez, enquanto ele ainda era treinador, né? O que o Tony Dungy fez? Ele fez algo que aparentemente é simples, mas ao mesmo tempo é profundamente difícil de fazer, né? O que ele fez? Ele reduziu o jogo à sua essência, certo? Em vez dele encher os jogadores com várias táticas e táticas complexas, ele ensinou o quê? Poucas jogadas. As jogadas mais essenciais, as mais importantes, as principais, as que mais acontecem. E transformou cada uma delas numa rotina automática, né? Como eu falei para vocês, aquele gatilho é uma chave, né? No futebol americano eles chamam de chave. Quando o jogador do time oposto faz um determinado gesto, aquilo dispara a chave neles, o gatilho. O Tony Dungy ensinou para ele que a partir daquela chave ele só poderia ter um tipo de reação. Mexeu a cintura dessa forma, o pé dessa forma, é dessa forma X que você vai reagir. E aí com isso ele não precisava mais parar, perder tempo pensando. Fez daquele jeito X, reage do jeito X. Certo? Essa lógica era muito clara, né? Era muito direta. O que ela significava? Ela significava que quando você tem menos escolhas para escolher, você também hesita menos. Ele não tinha escolha. Para aquela ação era só um tipo de reação. Então ele não tinha que perder tempo escolhendo. Então ele não hesitava, ele não perdia tempo, né? Outra coisa que era muito clara nessa lógica dele, a repetição das jogadas era igual a uma reação automática. De tanto repetir aquela mesma jogada, da mesma forma, quando ele agir dessa forma, você age daquela, essa reação se tornou automática, foi treinável, certo? E uma outra coisa que também é muito claro nessa lógica do treinador Tony Dungy, a reação que é automática, você faz sem pensar, ela vence onde
você perde tempo tendo que fazer uma análise. Então, quando você não precisa pensar, analisar para agir, você simplesmente reage automaticamente, você vence. Porque você é mais rápido do que quem tem que analisar, perder tempo analisando para agir. Ok? Estamos na mesma página, né? O que já é um bingo, tá? Isso tudo que eu falei até agora já é um bingo. Então, eu chego a algumas conclusões a partir dessa lógica bem clara de treinamento dele. A perfeição no jogo não é física, ela é mental. Porque só quando você elimina a parte de ter que pensar para agir, você é mais rápido e vence. Então, essa perfeição não é física, ela é mental. Bingo? Bingo. Isso vale para tudo, tá? Perfeição não é uma coisa física, é uma coisa mental. Segundo, você tem que treinar sequências. No caso deles, sequências de jogos. E não listas intermináveis de jogadas. Ou seja, coisas simples. Começa do simples. Não tenta fazer milhões de coisas mirabolantes. Você não tem tempo hábil para treinar e transformar isso em hábito quando você vai fazer milhões de coisas. Selecione sequências. Algumas sequências e foque nelas. Ok? Terceira coisa. Essa rotina automatizada que você faz no automático, ela não vence por si só. Ela só vence se tiver um componente especial, que é o que faltou nos Bucks e fizeram eles perderem e o treinador ser demitido. O que é? Vocês já sabem, é a fé. Então, uma rotina automatizada não vence por si só. Ela só vence se ela for feita com fé. Bingo? Isso a gente já consegue concluir nessa parte do texto, né? O treinador, o Tony Dungy, ele alinhou todos os gatilhos que no futebol americano chamam de chaves, né? Ele enumerou todas as chaves e ordenou uma sequência de respostas. Para a chave X, resposta X. Chave Y, resposta Y. Né? O que ele fez com isso? Ele eliminou totalmente a necessidade de tomar decisões dos jogadores. Ele eliminou essa necessidade. Eles não precisavam mais tomar decisões, porque o tomar decisões podia atrasar a jogada ou estragar a jogada, né? Ele eliminou essa necessidade. Ou seja, à medida que ele foi treinando isso no time dele, com o tempo e com a prática, essas ações começaram a ocorrer num nível de reflexo, de tão automático, passou a ser reflexo. Da mesma forma, quando você está passando perto de algum lugar e você escuta um barulho muito alto, uma buzina muito alta, você leva a mão no ouvido. Reflexo. As jogadas desse time começaram a ocorrer num nível de reflexo. E aí o time começou a vencer, né? Mas a gente percebe que houve um limite aí. Qual foi o limite que aconteceu? Foi jogar sob pressão extrema, as finais dos campeonatos. Então, eles esbarraram num limite. Sob pressão extrema, a confiança deles nesses novos hábitos automáticos se desfazia. E aí os jogadores voltavam ao que eles sempre fizeram antes. Voltavam aos hábitos antigos. Vocês estão vendo como que a gente não desfaz os hábitos antigos? Eles não somem, eles não são eliminados. Tanto que eles começaram a voltar aos hábitos antigos. Bingo? Bingo, né? Então eu concluo que a técnica mais a repetição dessa técnica é igual a um hábito. Vocês estão comigo, né? Na mesma linha. A técnica, mais a repetição dessa técnica, leva ao hábito. Mas esse hábito que você já estabeleceu, mais a fé,
te leva a ter uma performance que resiste ao caos. Bingo? Bingo, super bingo, vou repetir. Uma técnica, mas a repetição dessa técnica te leva a um hábito. Você criou um hábito de tanto repetir a mesma coisa. Mas quando você tem esse hábito mais a sua fé, você tem o quê? Performance que resiste até no caos. Bingo, né? É autoexplicativa essa frase. E aí agora eu te pergunto, vamos refletir juntos. Em quais momentos você volta para os velhos padrões, mesmo sabendo que existe um caminho melhor para ser seguido? Todo mundo faz isso, tá? Quem faz isso não tá mais errado que outra pessoa, não. Só ainda não tem consciência de que estava fazendo dessa forma. Agora vocês estão criando consciência. É isso que eu tô ensinando a vocês adquirirem essa consciência. Então pensa aí e me responde. Em quais momentos da sua vida você volta para os velhos padrões? Em que momentos de pressão extrema você volta a agir da forma antiga, mesmo sabendo que tem um caminho novo para você que é muito melhor? Outra pergunta. Você treinou uma nova rotina para sua vida apenas quando você tinha condições ideais, quando estava tudo bem, tudo tranquilo, a mente está boa? Ou você treinou essa nova rotina sob estresse também, para ver se você consegue manter ela sob estresse? Sejam sinceros. Outra pergunta. Como que instalar uma fé que é prática, uma fé que você consegue praticar, né? Para que a sua rotina seja em forma de resposta automática quando tudo na sua vida aperta, ou seja, quando você está sob pressão extrema. Como que você pega uma coisa tão abstrata que é a fé e transforma ela numa coisa prática? Por exemplo, um ritual, né? Para que a sua rotina aconteça como resposta automática e você saia bem dessa situação. Você sabe fazer isso? Se não sabe, não tem problema nenhum, porque o intuito desse livro é exatamente te ajudar a descobrir como fazer. É só escrever para mim, tá? Agora eu vou dar alguns exemplos de algumas práticas concretas que você pode aplicar hoje ainda no seu dia. Você pode simular alguns cenários de pressão, de uma pressão extrema. Por exemplo, você tem um prazo X para cumprir um determinado compromisso. Diminua esse prazo, torne esse prazo curto. Isso é simular um cenário de pressão, né? E faça de uma forma que a sua resposta automática continue, resista. E ela não mude, você não volte a um velho padrão, mesmo tendo um prazo mais curto para cumprir. É uma forma de você treinar esse seu hábito. Outro exemplo, você pode criar um ritual pré-execução, né? Quando você está numa situação de estresse extremo, né, de pressão extrema, você cria um ritual pré-execução. Por exemplo, você pratica 5 vezes uma respiração profunda, porque vocês sabem que quando você respira profundamente, você ativa áreas diferentes do seu cérebro, né, que não estão ativadas quando você está naquela respiração curtinha normal do dia a dia. Você pode fazer uma respiração profunda, mais uma frase âncora, que a gente chama de palavra rema, né? Uma frase que te motiva. E você faz disso um ritual. E você dispara esse ritual antes de você começar a trabalhar nessa situação sob estresse. Isso vai ativar em você a rotina automática, né? E tem mais uma forma também que você pode fazer. Você pode medir pequenos resultados que você consegue ter, né? E registrar esses pequenos resultados
como sinais de confiança de que você está evoluindo. Porque a fé, ela se alimenta de evidências. Ok? No livro Mente de Ouro, eu ensino exatamente isso. Como você projeta treinos na sua vida, treinos mentais, que funcionem no silêncio, mas também funcionem no fogo. Eu te ensino como instalar rituais que sustentam a fé durante a rotina. E eu te ensino como transformar a repetição de coisas em poder real. Né? O e-book Mente de Ouro, ele é direto, ele é prático. E ele ainda vem com o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios para você consolidar essas rotinas, né, que te seguram quando tudo balançar. Essas rotinas é que vão te manter no prumo, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Agora escreve para mim nos comentários. Em qual situação você percebe que você desanda sob pressão? E qual rotina concreta, rotina real, qual atitude você pode começar a treinar ainda hoje para que a fé, quando entre em prática, supere esse medo que você sente? Eu já estou me antecipando à próxima parte do capítulo, tá? Que eu já quero ouvir de vocês. Afinal, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui não basta saber. Aqui precisa praticar, mas praticar com propósito, tá? Treinar uma rotina, gente, é começar essa rotina, tá? Agora, treinar sob pressão e nutrir a sua fé durante esse processo, aí você está vencendo. Então, você precisa começar treinando a rotina, mas para vencer, você precisa treinar sob pressão e nutrir a sua fé. Nós vamos transformar na sua vida repetição em resultado, ok? O Tony Dungy, o treinador, ele mostrou que vencer é uma questão de prática e de fé na prática, né? Se você quer que a sua rotina funcione, até mesmo naquela hora mais difícil, na hora H, você tem que treiná-la num nível de pressão. E instalar rituais que consigam alimentar sua confiança para você não desistir nessa fase, ok? Quer fazer isso? Quer praticar comigo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ok? Vem comigo, porque o conhecimento que você ainda não tem e o resultado que isso traz está com certeza atrás daquela página que você ainda não leu. Um beijo no coração de vocês.